Ô, Micael, aí você começou a usar o método, né? E aí, grosso modo, estudo regular durante 2 semanas, fazer material de revisão, fazer uma revisão quinzenal, que ia mudando de acordo com a tua evolução nas disciplinas, né? Quanto mais avançado, mais rápida era essa revisão, porque você tinha material de revisão e ele era melhor. E aí você ia fazendo as provas quinzenais, ia corrigindo. Bom, ia usando todo o método, que é o método que eu vou ensinar na jornada, o mapa que eu vou passar todo na jornada, você foi utilizando. E eu sei que não é fácil, né? Eu sei que não é fácil. Eu vejo assim, às vezes eu ouço pessoas falando assim, né? Ah, que a pessoa, quando ela não fechou o edital ainda, ela não tem que ficar fazendo prova anterior, deixa fechar o edital primeiro, que senão você vai fazer um monte de coisa na prova e vai errar, e isso vai te frustrar. E eu tenho a plena convicção de que isso não tem nada a ver, né? Eu acho que a pessoa tem que aprender fazendo para passar mais rápido. Justamente é isso que vai fazer ela passar mais rápido, é aprender a fazer. Mas às vezes os alunos, né, os concurseiros, eles demoram a ter essa maturidade, né, a entender isso. Então eu queria entender como é que foi esse processo de execução do método para você. Como é que foi esse processo de sentar a bunda na cadeira, de estudar 2 semanas, depois ir lá fazer a revisão quinzenal, fazer a prova, sair da prova frustrado, errar, acertar, corrigir? Como é que era isso para você no dia a dia? Então, eu acho que eu era a maioria, né? Que eu também pensava, sei lá, assim, eu não pensava que a gente não deveria, mas eu pensava assim, nossa, vou fazer essas coisas que eu nem sei, vou, assim, mas assim, eu acho que como um bom esportista, eu simplesmente seguia a técnica, seguia o método. E e assim, no final foi muito bom, mas assim, no começo eu pensava assim, caramba, vou começar do zero, anotando os erros para revisar, é, vou perder, digamos assim, vou perder meu final de semana fazendo a prova, sendo que eu poderia estar estudando. Só que no final eu acho que acabei ganhando muito em aprender a fazer prova. Primeiro, eu ter um material de revisão, né, que eu acho que você não pode perder tempo demais fazendo um material de revisão, por isso que eu acho que o caderno de erros, para mim, eu acho que é a melhor tecnologia inventada até hoje. Sim. Mas, assim, eu acho que você fazer provas, você passa em prova aprendendo a fazer provas, né? Você acerta mais questões aprendendo a fazer questões, né? Inclusive, tem um amigo meu que, uma vez a gente conversando, ele falou assim, cara, eu não estudo para saber tudo. Eu estudo para acertar questões. Eu pensei, isso aí, é isso aí que eu quero para mim agora. E daí eu comecei, não, realmente, eu não preciso ser o mestre em direito, eu preciso fazer questões, vou aprender a fazer provas, fazendo provas, né? Sentindo como é você ficar, passar manhã e uma tarde fazendo provas. E eu acho que isso ajudou bastante mesmo. Principalmente reta final ali, que daí eu acabava fazendo uma prova do coaching a cada 2 semanas, e todas as semanas eu ainda fazia os simulados do estratégia. Então acabava Uhum. que, assim, tanto que eu vi que era bom fazer provas, eu acho que para você desenvolver questão de tempo de prova, é, questão de medir o desempenho também, de tudo. E fazer, assim, matérias que você não estudou, é, digamos assim, até na própria prova, às vezes vai acontecer isso e você vai ter que saber lidar com isso, né? Inclusive, foi o que aconteceu na parte de economia e finanças públicas, que, assim, é, é, a gente, até a gente é colocado para estudar só finanças públicas, né, que a economia era gigantesco. Eu acabei, assim, estudando bem resumidamente finanças públicas. Chegou na prova, a questão que eu acertei de economia foi na lógica, porque realmente eu não sabia. E assim, então é importante você saber se lidar com situações inesperadas, né? Eu acho que Você você, às vezes, acertou uma questão de economia na prova sem ter estudado economia, sem ter porque você estudado. fazia provas quinzenais e sempre tinha economia nas provas quinzenais, né? Sim, sim, também. Então, assim, eu acho que é muito importante saber lidar com as situações, porque às vezes a gente vai para a prova também e você acha que você sabe tudo. Isso não acontece só com as matérias que a gente não estudou, acontece com as que a gente estudou também.
E foi isso que eu vi, assim, às vezes o pessoal fala de cada um desenvolve sua maneira de fazer as provas, né? Eu vi que, às vezes, vou começar pela matéria, já tentei, vou começar pela matéria que eu mais sei. Aí chega na prova e a matéria que eu mais sei tá muito difícil. Aí eu penso assim, cara, se eu não sei essa, como é que eu vou saber as outras? Só que aí fazendo prova, você vê assim, pô, mas essa tá difícil, mas a que eu não sabia tá fácil, né? Ou às vezes a que eu não estudei, tem coisas ali que são de outras matérias, ou tem algum gancho de alguma coisa que eu consigo acertar. Então, eu acho que isso, fazer prova, eu acho que é a maneira de conseguir passar numa prova. Se você não tiver feito provas, né, aprendido como fazer a prova, acho que fica mais difícil, né, de você sentar na hora lá. E a prova da Receita foram 9 horas sentado numa cadeira, eu saí sem lombar de lá. Nossa, não aguentava mais. Sim, interessante isso, né? Eu sempre falo isso, assim, o aluno que é muito focado em fechar o edital, ele, ele demora mais para passar, né? Sem dúvida, porque veja no teu caso, se você tivesse deixado para começar a fazer provas depois de fechar o edital, muito provavelmente você não teria feito provas e como você ainda não tinha estudado, por exemplo, economia, que você falou, e finanças públicas também estudou bem pouco, você não teria nem começado a treinar essas provas. E aí também não acertaria as questões. Então, Sim. poxa, que legal, né, ouvir isso, porque ainda hoje, mesmo, né, a gente vai agora para a nona jornada, é a nona jornada dos 85% em provas que eu vou fazer agora, que a gente está começando hoje, né, o aquecimento. Então, poxa, mesmo sendo a nona, mesmo sendo um conteúdo gratuito que a cada, né, agora é a nona, então sei lá, de vez em quando eu estou aqui dando esse conteúdo gratuito, 100% gratuito para quem quiser aprender e falando, poxa, você não tem que fechar o edital para começar a treinar provas. Você tem que treinar provas mesmo antes, não só para aprender a lidar com as matérias que você não estudou, mas também para lidar com aquelas que você estudou e que de repente a prova está absurda. E mesmo assim eu recebo mensagem, direct, de gente que fala, não, eu vi um vídeo teu, mas não tem nada a ver aquilo. Porque primeiro tem que fechar o edital. Como é que vai fazer uma prova com matéria que eu nunca estudei? Sabe? Como se a matéria que você estudou, ela vai estar bonitinha na prova, né? Assim, não faz sentido Exato. nenhum. Às vezes vai ver uma coisa que você nunca viu na vida. E é normal que venham coisas diferentes, né, da própria matéria mesmo. Mas Sim. realmente, acho que faz diferença. E outra coisa, não sei se você ia comentar, tocar nesse ponto, né? Mas quando eu comecei o coaching, eu ainda não tinha terminado todas as matérias, não tinha terminado o edital. E se não fosse pela orientação, né, que você me deu, eu teria estudado, acho, umas 5 matérias a mais que eu nem precisaria ter estudado quando saiu o edital, né? Então, nesse ponto também, para mim, foi muito bom o coaching, porque daí eu pensei, não, eu tenho que estudar direito civil, direito empresarial, não sei o quê, porque estava no último. E daí você foi me segurando, falando, não estuda ainda, não estuda ainda. Aí quando saiu o edital, não tinha nada do que eu iria estudar se eu tivesse por conta própria. Então, isso Uhum. daí, assim, além das outras coisas, isso daí seria uma perda de tempo enorme, assim. Então, é por isso que eu Aqui, acho que é bacana, né, a orientação profissional ali. Né? por causa das básicas, né? Você tá falando. Não, eu digo assim, porque quando às vezes a gente se baseia, pelo menos eu não tinha conhecimento de nada, né? Eu sou meio alheio, eu não tenho rede social, não tenho nada, então não vejo muita coisa. Né? Mas assim, eu vi assim, se basear no último edital. Aí no último edital só que tinha coisas que talvez a probabilidade de cair era pouca, ou que por experiência própria você sabe que não seria o caso começar a estudar muito antes e correr o risco de não ter, né? Daria para estudar num pós-edital e tal. Uhum. Então, muitas matérias também, assim, se fosse por mim, eu teria começado a estudar. Eu lembro que eu ficava te incomodando, mandando mensagem, pô, não, será que não é o caso de começar a estudar tal coisa? Não, segue o planejamento, vai lá. Aí eu, não, mas isso, será que não vai cair? Não, continua. Isso foi muito Sim. bacana, me poupou muito esforço.